Salve, salve rapaziada, eu sou o Mendes e está começando mais um vídeo do canal. Esse vídeo eu vou trazer aqui para vocês um vídeo sobre o mercado da bola, sobre as atualizações sobre o mercado de transferências. Algumas notícias já aconteceram um pouquinho antes, mas eu ainda vou trazer aqui mais para atualizar vocês. E também notícias que meio que, como que eu posso dizer, movimentaram totalmente o mundo do futebol, que foi a notícia que saiu ontem do Lionel Messi, que eu vou trazer aqui algumas informações para vocês também, para vocês ficarem espertos, também dos clubes que talvez queiram contratar o Lionel Messi também, mercado da bola brasileiro e também de alguns outros clubes da Europa também, demorou? Então, se você for no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo, comenta e compartilha aí também para ajudar você no canal, e não esquece do like também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Hoje, dando início aqui ao vídeo então, fala primeiro sobre o mercado da bola brasileira. A primeira notícia aqui que eu vou trazer aqui é de uma possível venda do time do São Paulo, que estão dizendo que o time do West Ham está com interesse no meio do São Paulo, o Igor Gomes, formado nas categorias de base do time do São Paulo. Estão dizendo que essa contratação seria muito mais por conta de ser um plano B do que provavelmente ser teoricamente uma contratação pontual para a equipe do West Ham. Porque eles têm lá o Lingard que estava emprestado, mas eles não têm muita certeza se ele vai continuar emprestado ou se o West Ham vai exercer a opção de compra pelo Lingard, mas estão dizendo já que essa chance é muito remota de conseguir a contratação do Lingard. Então, o meia do time do São Paulo, o Igor Gomes, seria meio que um plano B para caso eu conseguisse o Lingard, que está muito difícil essa negociação. Então, talvez possa ser concretizada essa venda pelo time do São Paulo vendendo o Igor Gomes. E segundo o jornal The Sun, seria muito mais por conta de um valor de 13 milhões de euros essa possível venda do Igor Gomes pelo time do São Paulo para ir lá para o time do West Ham. Agora do time do Grêmio. Tem duas notícias sobre o time do Grêmio. A primeira é a chegada do atacante Borja vindo emprestado pelo time do Palmeiras até o final de 2022. Ou seja, vai ficar esse restante de temporada, esses últimos 6 meses, e a próxima temporada completa. Acho que o Palmeiras vai receber 5 milhões de reais, 6 milhões de reais, alguma coisa assim. Ele vai atuar emprestado nesse 1 ano e meio que ele ainda tem contrato com o time do Palmeiras. E o Borja também já atuou com o Felipão, então já tem meio que uma intimidade entre os dois. O Felipão é o técnico do time do Grêmio e o Borja também o atacante que era do Palmeiras. E agora a última notícia falando do time do Red Bull Bragantino. Segundo o jornalista Ekrem Konur, acho que é assim que fala, segundo ele, o time do Red Bull Bragantino também que já meio que encaminhando uma possível venda do meio Claudinho, que está atuando pela seleção olímpica lá nas Olimpíadas. Estão dizendo que ele seria vendido ao time do Zenit pelo valor de aproximadamente 15 milhões de euros. Eu acho que o valor de 15 milhões de euros para um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. O atual ganhou o prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro, a revelação do Campeonato Brasileiro e também o artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos melhores, como eu disse aqui, do futebol brasileiro. Acho que o valor de 15 milhões de euros é um valor bem abaixo. A gente está vendo aí. Igor Gomes, 13 milhões de euros. Igor Gomes, com todo respeito, mas até agora não ganhou, não é que não ganhou, mas não conseguiu jogar nem um terço do que o Claudinho jogou, por exemplo. Ferreirinha, a mesma coisa. O Ferreirinha acho que merecia até um valor acima do Igor Gomes do que provavelmente o Igor Gomes um valor acima do Ferreirinha. Mas como não sei o que por disso são os caras aí. Mas acho que o valor de 15 milhões de euros, se falando do Claudinho, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje em dia, acho que é um valor um pouco abaixo. Vou indo agora para o mercado da bola europeu. Fala primeiro duas notícias do time do Bayern de Munique. São duas contratações que podem ser concretizadas. A primeira seria pelo meio-campista Sabitzer, que atua pelo time do RB Leipzig e que está entrando no seu último ano de contrato. Então, seria ele para ser vendido seria por um valor muito abaixo do que o seu valor realmente para ele ser vendido. Então, estão estipulando o valor de mais ou menos 20 milhões de euros para o Sabitzer ser vendido. Ele já foi especulado em muitos clubes, principalmente na Premier League. Acho que o Tottenham estava com interesse no Sabitzer também, mas acho que o time do Bayern acabou entrando um pouquinho na frente. Então, acho que essa negociação pode acabar se concretizando por conta de estar acabando o contrato do Sabitzer. Se for o time do RB Leipzig não perder ele sem ganhar nenhum dinheiro no final da temporada, acho que já querem vender logo pelos 20 milhões de euros, que aí pelo menos conseguem algum dinheiro. E a outra também seria pela contratação do brasileiro, o Danilo, que joga pelo time da Juventus. Segundo as notícias que eu estava lendo, o Julian Nagelsmann, melhor dizendo, que o novo técnico do Bayern quer melhorar o seu setor defensivo. Então, ele quer a contratação do lateral direito, que também sabe atuar mais ou menos ali de zagueiro, o Danilo, por mais ou menos 30 milhões de euros. Porque ele também já tem 30 anos, tal, essas coisas. Então, por de 30 milhões de euros, mais ou menos, uns 25, 30, 35 ali mais ou menos, seria uma possível venda do lateral direito brasileiro. Hoje, dando notícia agora sobre o time do Manchester City. Acho que foi ontem à tarde que foi quando o Manchester City acabou oficializando a contratação do meio atacante Jack Grealish, vindo do time do Aston Villa, que inclusive pegou a 10 que era do Sérgio Agüero. Estão dizendo que a contratação foi por volta de mais ou menos 100 milhões de libras. Por que eu digo mais ou menos? Porque a gente nunca sabe o valor exato
que sempre tem uma graninha a mais aqui, uma graninha a menos ali, uma grana a mais ali futuramente, tal, essas coisas, mas dizem que é mais ou menos 100 milhões de libras. Que dá mais ou menos uns 115 milhões de euros, 117 milhões de euros ali mais ou menos, que são moedas diferentes na Inglaterra e no resto da Europa. E o time do Manchester City já anunciou a contratação do Jack Grealish e também estão dizendo que está muito próximo de concretizar a contratação do Harry Kane por um valor maior do que foi a do Jack Grealish. A do Jack Grealish foi pelo valor de 100 milhões de libras, que atualmente é a maior contratação da história da Premier League, a maior contratação da história da Premier League, ultrapassando a contratação do Paul Pogba. E estão dizendo que a contratação do Kane pode ser por volta de 125 milhões de libras, 150 milhões de libras ali, que ultrapassaria ainda mais a contratação do Jack Grealish. Então seria duas contratações recordes na mesma temporada. E ainda falando na Inglaterra sobre o time do Tottenham. Estão dizendo que o time do Tottenham quer a contratação do meia Philippe Coutinho, que está encostado lá no time do Barcelona, que atualmente acho que está se recuperando de uma lesão no joelho. Estão dizendo que o time do Tottenham meio que quer oferecer uma opção de empréstimo nessa primeira temporada, com uma obrigação de compra no final da temporada. Então, com uma possível venda do Harry Kane nessa janela de transferências, seguraria um pouquinho dessa grana, pagaria o empréstimo e depois contrataria o Philippe Coutinho. Porque, muito provavelmente, a venda do Kane vai ser por pelo menos 125 milhões de libras, que é o que eu acho, pelo menos, que é o que ele meio que, teoricamente, o que ele vale. Pelo menos os 125 milhões de libras. Então meio que seguraria um pouquinho dessa grana, faria alguns investimentos aqui a colar e depois ainda conseguiria a contratação do Philippe Coutinho. Que o Barça também não faz muito esforço para vender o Coutinho. Acho que por volta, não duvido o Barça liberar o Coutinho por 20, 30 milhões de euros ali também, mais ou menos. E acho que uma das últimas notícias aqui do vídeo, depois eu olho, sobre a Inter de Milão, o que é a contratação do... Acho que eu tive que dar um corte aí, porque acabou fazendo um puta do barulho, acabou batendo na porta, então eu tive que cortar, vou continuar falando aqui. A Inter de Milão está com interesse na contratação do Paulo Dybala, que pertence ao time da Juventus, mas acho que o seu contrato vai até 2022, então esse seria meio que o último ano de contrato com o Dybala, que ele ainda não renovou o seu contrato com o time da Juventus. Estão dizendo que o Dybala está em vias de renovar o seu contrato, mas atualmente não tem nada decidido, e que ele chegaria para o lugar de Lukaku, que pode estar indo ao time do Chelsea, que eu já vou dizer, melhor dizendo, aqui para vocês sobre essa possível transferência. O Paulo Dybala, muito provavelmente, caso seja vendido, seja muito parecido com o Sabitzer, que pode ser vendido ao time do Bayern de Munique, por um valor muito abaixo do que ele seria vendido em condições normais, se ele tivesse ainda com um tempo maior de contrato. Porque para meio que não perder dinheiro, venderia por pelo menos um valor mínimo para não ter um total prejuízo nessa perda do jogador. E falando agora sobre a contratação, uma possível contratação, né, melhor dizendo, do Lukaku indo para o time do Chelsea, meio que tendo a sua segunda chance. Por que eu digo que ele teria uma segunda chance? Porque ele já jogou pelo time do Chelsea, onde não foi bem, aí depois foi para o Everton, onde foi muito bem, e aí foi quando a gente conheceu realmente o Romelu Lukaku que a gente conhece hoje em dia. Estão dizendo que a primeira oferta feita pelo time do Chelsea foi de 100 milhões de euros, mais o jogador, o Marcos Alonso, que a Inter de Milão já teve interesse há um tempo atrás. Mas agora eles recusaram essa primeira proposta de 100 milhões de euros mais o Marcos Alonso, e estão dizendo que vai enviar agora uma proposta de 120 milhões de euros sem nenhum outro jogador, e sim um valor de 120 milhões de euros líquidos. E a Inter de Milão precisa realmente de bastante dinheiro para conseguir equilibrar suas contas. Ele já vendeu alguns jogadores, pode vender ainda Lukaku e Lautaro Martinez, que são seus dois principais jogadores. Bom, e a notícia que meio que movimentou o mundo do futebol ontem e hoje, continua movimentando, foi anunciado que o Barcelona não iria renovar com o Lionel Messi. Eu vou trazer aqui para vocês o que mais ou menos foi dito, que eu até anotei, vou até ler. Anunciou que não renovará com o Lionel Messi por problemas econômicos e estruturais. Muito por conta do fair play financeiro adotado pela La Liga, que previne que os clubes não se firam, né, melhor dizendo, porque se o clube não tem receita nesses últimos anos, não tem como pagar o jogador. E é meio que um fair play que previne o time para não se ferrar tanto. Porque se não vem tendo receita nesses últimos anos, como realmente não vem acontecendo muito, acho que o único jeito do clube ganhar dinheiro é com o negócio de sócio-torcedor, essas coisas, mas mesmo assim acredito que tenha dado uma caída. E também com bilheteria de estádio, coisa que era maior receita maior receita do Barcelona, acho que em toda a sua história, era a receita de estádio, era pessoal indo visitar o estádio, comprando produtos, coisa que diminuiu muito nesses últimos anos por conta da pandemia. Então o clube não tendo receita,
muito provavelmente não teria meio que como pagar os seus jogadores. Então foi meio que mais ou menos isso e muitas outras coisas internas. O Barcelona, o Juan Laporta também disse que a La Liga foi meio que como pode dizer, foi meio que como que eu posso dizer? Foi meio que a La Liga que meio que vetou a contratação não, né? A renovação do Lionel Messi por conta de todas essas burocracias que eu disse. Bom, e a gente sabe que o Lionel Messi não vai faltar clube interessado nele. Todo mundo sabe que Manchester City e PSG são os dois principais clubes que tentam a contratação dele. PSG principalmente porque dizem que já está meio que bem encaminhado esse acordo entre o clube e o jogador. O time Manchester City considera um pouquinho mais remota essa contratação por conta de já ter contratado o Grealish e poder contratar o Harry Kane, então meio que não teria muita grana para poder investir. Mesmo pagando só salário, a gente sabe que o Lionel Messi recebe um alto salário. Também tem uma possível ida à Liga dos Estados Unidos, a MLS, mas já considera um pouco mais difícil. E dizem também o time do Chelsea, que o time do Chelsea já entrou em contato com os empresários do Lionel Messi. Mas também considera uma possibilidade muito mais remota, por conta de já estar um pouco adiantado com o time do PSG. E já vou mandar uma pergunta para o Mini House. Mini House, você acha que o Lionel Messi vai para algum desses clubes ou que ele vai para algum outro time? E você ficou um pouco espantado com essa notícia, porque eu fiquei bastante, cara. Me assustou muito essa saída do Lionel Messi do Barcelona, eu me assustei muito porque estavam dizendo até um tempo atrás que já estava tudo acertado, e agora do nada assim falam que o Messi não vai renovar, mas falando de tipo de qual time que ele pode ir, eu acho que o time do Brasil é o time que mais tem possibilidade, porque também é o clube que tem mais dinheiro, né, que o City contratou o Grealish e talvez pode contratar o Kane também, Como eu disse, também fiquei bastante espantado com essa saída, né? Não é possível saída não, com essa saída literalmente do Lionel Messi do Barcelona. E acho que o time do PSG é o principal clube interessado na contratação dele, muito por conta do Neymar e também de ter o Mauricio Pochettino, que é um jogador argentino também, então meio que já se conhece. O PSG já quer a contratação dele há algum tempo, então essa novela ainda tem muito que dar ainda. Então, não duvido essa negociação do Lionel Messi ser concretizada só no último dia de janeiro de transferência, última semana, nas últimas horas, não duvido nada disso, porque muito por conta da surpresa e também pela dificuldade que deve ser conseguir a contratação do Lionel Messi, que é um jogador tão grande no mundo do futebol. Mas repito, quando foi anunciado que o Messi não iria renovar com o Barcelona, fiquei muito assustado. Quando eu li a notícia, deu até uma escorrida de lágrima, porque a gente é um ídolo, depois de sei lá quantos anos, mais de 20 anos no time do Barcelona, um ídolo se despedindo. Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha também para ativação no canal. Não esqueça do like também, demorou? Volta para assistir algum outro vídeo caso você não tenha assistido. Vai lá em playlist, tem diversos vídeos. Acho que tem pelo menos uns 100 vídeos aqui no canal, então tem alguns vídeos para você assistir aí também, demorou? Então, um grande abraço a vocês, falou e fui!